Bem, continuando o estudo do Grande Conflito, estamos hoje no capítulo 11, o protesto. Vamos com o pastor Michelson Borges. Olá, tudo bem com você? Faz alguns meses já que eu estou fazendo aqui no meu canal uma série de estudos deste livro aqui, O Grande Conflito, um best-seller do século XIX, escrito por Ellen White. Um livro fantástico, um livro que teve um profundo impacto sobre mim, a minha vida, ajudou a solidificar minha cosmovisão cristã bíblica e eu recomendo a você. No ano que vem, 2023 e também 2024, este livro será entregue, será distribuído aos milhões em todo o planeta pelos adventistas do sétimo dia. Talvez você receba uma na sua casa, em seu trabalho, enfim, ou talvez você seja um dos que vão às ruas distribuir esse livro daqui a alguns meses. É interessante conhecer essa mensagem. Leia, estude com a sua Bíblia do lado. Se você já leu, por que não relê-lo? Nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo no mundo, no nosso planeta, que já estavam descritas aqui neste livro fantástico. Eu estou aqui no capítulo 11, vou analisá-lo com você neste vídeo. Se você perdeu alguns dos vídeos anteriores, os 10 anteriores, estão aqui no meu canal, na playlist O Grande Conflito, série O Grande Conflito. E eu pretendo ir até o fim do livro, nesses estudos, e aí terei aqui no meu canal uma coleção de vídeos analisando cada capítulo do livro Grande Conflito. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Compartilhe também aqui os conteúdos, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, o que eu faço todas as semanas. Vamos lá, o protesto, capítulo 11. O capítulo começa dizendo o seguinte, que a coragem e a firmeza desses homens, dos príncipes reformadores, resultaram na liberdade de consciência das gerações seguintes e deram à Igreja Reformada o nome de protestante. Eu creio que um dos pontos principais aqui deste capítulo 11 é justamente o valor da liberdade de consciência, o valor da liberdade religiosa, algo que deveria ser inviolável. Os padres católicos exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se sujeitassem à jurisdição romana. Os reformadores, por sua vez, não podiam consentir que Roma readquirisse o controle sobre as terras que tinham recebido a palavra de Deus. É uma luta aqui, o romanismo tentando reconquistar espaço que havia perdido para o protestantismo e preocupado com o avanço, da pregação reformada que colocava a Bíblia como o fundamento, não mais os dogmas, as ideias, a pregação humana que o romanismo promovia. Página 88, se aceitassem o arranjo proposto, estariam praticamente admitindo que a liberdade religiosa deveria se confinar à Saxônia reformada. Na verdade, o romanismo queria restringir, fazendo aí um acordo que parecia, à primeira vista, algo interessante, mas que, na verdade, iria engessar a reforma. Vocês podem ficar aí onde já conquistaram espaço, mas não poderão avançar para outros territórios. Será proibido converter outros católicos. Na verdade, era uma forma de impedir o avanço da reforma. Para o restante da cristandade, o livre estudo da Bíblia e a profissão de fé reformada seriam crimes punidos com a masmorra e a fogueira. Consentiriam em restringir a liberdade religiosa a determinados locais? Os reformadores seriam capazes de afirmar que eram inocentes em relação ao sangue de centenas de milhares que precisariam abrir mão da própria vida em terras católicas em decorrência do acordo? Rejeitemos este decreto, disseram os príncipes. Em questões de consciência, a maioria não tem poder. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e esse é o limite das autoridades em questões religiosas. Vejam que a posição dos reformadores, aqui desses príncipes reformadores, era muito clara e firme. A liberdade de consciência deve estar acima de qualquer coisa. O rei Fernando, representante do imperador, tentou a arte da persuasão. Ele disse, ou melhor,
há uma citação aqui dizendo o que ele fez: implorou aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo-lhes que o imperador ficaria muito satisfeito com eles. Mas aqueles homens fiéis responderam com toda a calma: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para a manutenção da paz e a honra de Deus. Interessante isso aqui, porque nós vivemos em tempos em que, novamente, nossa fé será colocada à prova. A Bíblia recomenda, o apóstolo Paulo recomenda que nós nos sujeitemos às autoridades constituídas, as respeitemos, inclusive que oremos por elas. Porém, nós temos que analisar a Bíblia como um todo, e há textos que ajudam a lançar luz sobre outros textos e formar assim um conjunto, né? Eu costumo chamar de o todo da obra. Não podemos extrair textos de seu contexto e desconsiderar outros textos que ajudam a compreender aqueles textos ali. Por exemplo, há um texto de Paulo que diz que temos que respeitar as autoridades. Ok, mas também há um texto de Pedro, lá em Atos, em que ele diz assim, e ambos são inspirados por Deus, Pedro e Paulo. Ele diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós nos sujeitamos às autoridades constituídas, nós as obedecemos para que haja paz, para que haja harmonia no país, mas quando essas autoridades vão contra a palavra de Deus, tentam nos obrigar a desobedecer aquilo que Deus deixou bem claro em sua palavra, não podemos então nos sujeitar a essas autoridades. Veja só, por exemplo, se um governante, se um presidente, se um governo nos obrigar a guardar o domingo como dia de guarda e não mais o sábado, o que faremos? Obviamente que seremos fiéis a Deus primeiramente, e talvez por causa disso deveremos sofrer, como esses reformadores também sofreram, perseguição, sanções, multas e por aí vai. Para dar apenas um exemplo, há outras questões que podem violar nossa consciência, por exemplo, a permissão do aborto indiscriminado. Só porque um governo aceita esse tipo de prática, nós como cristãos vamos apoiar também isso? Não. Nesse caso, iremos contra um governo. Vou dar um exemplo aqui dos tempos de Ellen White, em que uma desobediência civil foi promovida até ali, entre os pioneiros. Quando a abolição da escravatura foi determinada ali nos Estados Unidos, havia pessoas, e o governo inclusive queria que fosse assim, né, que pensavam o seguinte: se um escravo fugitivo for encontrado, deverá ser devolvido para o seu senhor. O que disse Ellen White, com o apoio dos pioneiros? Que isso não fosse feito. Essas pessoas mereciam a liberdade. Então, nesse caso, nós vemos uma desobediência civil, quando o governo determinava algo que era contra a palavra de Deus. Os cristãos, obviamente, os adventistas especificamente, ficavam contra o governo e a favor daquilo que a Bíblia diz. Os exemplos poderíamos citar aqui vários outros exemplos em que nós temos que obedecer a Deus acima das autoridades. Os príncipes reformadores queriam ser fiéis ao rei, ao império, inclusive nem queriam misturar questões políticas com questões religiosas, mas no momento em que a consciência deles fosse violada e eles fossem obrigados a abandonar suas convicções bíblicas para novamente se sujeitar aos dogmas católicos romanos, eles disseram não, a Deus temos que obedecer primeiramente. O texto continua assim: os princípios contidos neste celebrado protesto constituem a própria essência do protestantismo. O protestantismo coloca o poder da consciência acima do governo e a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível. Diz assim como os profetas e apóstolos: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Texto que eu acabei de citar, né? Atos 5:29. Na presença da coroa de Carlos V, ele exalta a coroa de Jesus Cristo. O protesto de Spira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma declaração do direito de todas as pessoas a adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. Deus respeita isso, os governantes deveriam respeitar isso também, e a base da reforma realmente é essa: que as pessoas possam adorar a Deus de acordo com a sua consciência, com base na palavra de Deus, sem que outros determinem o que elas devem crer, praticar, enfim. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras. Satanás continua se opondo às Escrituras como guia para a vida. As pessoas de nosso tempo necessitam retornar ao grande princípio protestante.
Qual? A Bíblia e a Bíblia somente como regra de fé e de dever. Esse princípio protestante, infelizmente, vem sendo corroído com o tempo. Claro, Satanás está por trás disso, como diz aqui Ellen White. Ou usa dogmas de uma religião que se afastou da Bíblia, ou ele usa o argumento de que a Bíblia não é tão inspirada assim, ou partes dela não são inspiradas, e que você deve selecionar aquilo que convém, de acordo com o tempo atual, temos que atualizar a Bíblia e aceitar aquilo que esteja de acordo com a ética circunstancial do momento. Isso é ir contra o espírito da reforma, isso é ir contra a vontade de Deus. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa regra de fé e de dever, de prática. Satanás ainda trabalha para destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão que os protestantes de Spira rejeitaram, agora procura restabelecer a sua supremacia perdida. Nós enfrentaremos isso até o fim da história. Lutas para manter nossa consciência, para nos mantermos fiéis à palavra de Deus. De que lado estaremos? No fim aqui do capítulo, o protesto, eu leio mais 2 parágrafos. Um dos princípios que Lutero defendia com maior firmeza era que ninguém deveria lançar mão do poder secular em apoio à reforma. Ele também, como nós hoje, adventistas, hoje defendemos, era contra essa união nefasta entre igreja e Estado. Ele, Lutero, se alegrou porque os príncipes do império confessaram o evangelho. Mas quando eles propuseram uma união em aliança defensiva, o reformador declarou que a doutrina do evangelho deveria ser defendida apenas por Deus. De acordo com o ponto de vista de Lutero, todas as precauções políticas sugeridas tinham origem em temores inapropriados e na desconfiança pecaminosa. E o último capítulo aqui realmente é maravilhoso. Olha o que diz. Do local secreto de oração vinha o poder que abalou o mundo da reforma. Em Augsburg, Lutero não passava um dia sem dedicar no mínimo 3 horas à oração. Na privacidade de seu quarto, ele era ouvido derramando a alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança. Para Melanchthon, o grande amigo de Lutero, Lutero escreveu para Melanchthon: se a causa é injusta, abandone-a. Se a causa é justa, por que desonrar as promessas daquele que nos manda dormir sem medo? Os reformadores protestantes edificaram sobre Cristo. As portas do inferno não conseguiriam prevalecer contra eles. Amém. Que nós possamos também perseverar nesse espírito da reforma, de ser fiéis unicamente a Deus, de, como cidadãos, procurar manter a paz, a harmonia, a estabilidade dos países, do local onde vivemos, mas quando o assunto é consciência e quiserem violar nossa consciência, quando um governo for contra a palavra de Deus, quando um governante ir contra aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, não devemos pensar 2 vezes. Nossa fidelidade é a Deus. E a nossa regra de fé é a Bíblia, não as ideias, doutrinas e dogmas humanos. Deus nos ajude a ser reformadores do século XXI e permanecer firmes como estes homens e mulheres do passado também permaneceram firmes em Deus e guiados por sua palavra. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te damos graças, Pai bendito, pela oportunidade de podermos estudar mais um capítulo do livro O Grande Conflito. Hoje estudamos aqui o capítulo 11. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente continue estudando capítulo por capítulo, assim todo o livro, e que participemos, ó Deus, desse grande projeto de distribuição desse livro maravilhoso. Amém. O Senhor venha abençoar esta sala, venha abençoar o canal Madrugadas com Deus, e que possamos, a cada dia, ser instrumentos teus, compartilhando essas mensagens e alcançando mais e mais pessoas para o teu reino. Toma conta das nossas vidas, dá-nos uma semana tranquila, sob a tua presença, tua companhia. Nos conduza, Pai amado. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E um feliz